certo? Sejam bem-vindos a mais uma sessão do Comex Digital Talk, hoje num dia voltado às comerciais importadoras, exportadoras e trading companies. E para falar desse tema, a gente tinha que ter aqui o Adilson, que é um dos sócios aí da Java Trading, uma grande parceira da Get, e que está aqui para trazer muito conteúdo, muito conhecimento. Vamos falar de importação por conta e ordem, vamos falar de importação por encomenda, vamos falar de benefícios fiscais. Vamos dar pinceladas aí em assuntos importantes voltados a vocês aí, comerciais, importadores, exportadoras e tradings. E o Adilson, que aqui na Get já é de casa, mais uma vez aqui no Comex Digital Talk, se apresenta um pouquinho para a gente, Adilson. Legal, obrigado, cara. Obrigado, Thiago. Olha só, é um prazer participar desse evento maravilhoso que vocês estão liderando. Para falar um pouco da minha história, antes de entrar nos temas que são realmente importantes e relevantes, eu trabalho desde 95 já, em várias áreas eu trabalhei. Inicialmente no mundo corporativo e multinacional, trabalhei 13 anos na Procter & Gamble. Morei no Brasil, morei fora do Brasil, trabalhei na área comercial, aprendi o comércio internacional e há 10 anos eu venho empreendendo e nosso principal negócio hoje é Java Trading. E é um prazer falar um pouquinho para vocês do que eu tenho de conhecimento das importações indiretas, especificamente importação por conta e ordem, encomenda, e falar um pouco dos benefícios fiscais. Muito obrigado, Thiago. Eu que agradeço. Falar um pouquinho, sabe, o que você sabe um pouquinho é sacanagem, né? Que você sabe bastante, Adilson. Eu tenho acompanhado aí bastante, você tem participado de algumas lives, participou de uma com a Logcomex, que foi muito boa, né? Logcomex do meu parceiro Helmut. Aí, Helmut, obrigado aí, eu tenho certeza que seu time está vendo e você também. Vamos começar falando um pouquinho, então, Adilson, sobre as diferentes formas de importar aqui no Brasil, né? Eu acho que é um tema para dar início aí a tudo que a gente vai falar hoje. Pontapé inicial. Muito bem, a gente tem hoje no Brasil 3 modalidades de importação, tá? A importação direta ou a importação própria e 2 modalidades de importação indireta, que é a importação por encomenda e importação por conta e ordem, tá? Vou dar uma pincelada rápida para depois a gente explorar um pouquinho mais os detalhes dessas modalidades, né? Então, a importação própria, o próprio nome já é autoexplicativo, né? Então, a empresa que é uma empresa estabelecida no Brasil, que é uma indústria ou qualquer segmento, ela vai, por conta própria, buscar um exportador fora do Brasil, realizar toda a negociação, qualificação do produto, aí fecha a importação com esse exportador, faz todo o trâmite, inclusive contratando potencialmente prestadores de serviço para o transporte internacional, despachantes aduaneiros terceirizados ou dentro de casa, faz a importação com a sua destinação, né, no Brasil, seja ela para uso, consumo, seja para ativo imobilizado, seja o insumo ou seja para revenda. Bom, a empresa toca todo o processo do começo ao fim até a destinação final no Brasil. Essa é a importação própria, tá? E aí a gente tem as opções previstas na legislação brasileira das importações indiretas, que podem ser por conta e ordem ou encomenda. A importação por conta e ordem é a mais próxima da importação própria, tá? Por quê? Porque essa empresa que fazia tudo, ela passa a delegar para uma empresa contratada, uma prestadora de serviço, que eu vou passar a chamar de trading company, mas que normalmente são empresas comerciais importadoras, para fazer todo o trabalho da importação. É um serviço contratado por uma empresa, que nessa modalidade de importação por conta e ordem, essa empresa que contrata uma trading company é chamada de adquirente, passa a delegar para uma empresa importar por sua conta e ordem. E essa empresa é conhecida no Brasil por trading company, apesar de ser uma empresa comercial importadora. Muito bem, nessa modalidade, a trading vai cuidar de todo o processo de importação junto ao exportador a partir da negociação que o adquirente fez com o exportador. Então, o adquirente vai lá, negocia com o exportador, quer importar um equipamento, já avisa a trading company, olha, já fechei o negócio com o exportador, vai lá e realiza essa importação comigo, para mim. E aí, mediante um contrato, essa trading vai fazer todo o processo de importação, incluindo tratamento administrativo, todo o desenho tributário, toda a parte de logística, realizar a importação no Brasil
Realizada a importação, emite uma nota fiscal de remessa ao adquirente e já manda a mercadoria para o adquirente. Essa é a importação por conta e ordem. Uma característica importante, né, marcante da importação por conta e ordem é que todos os recursos financeiros saem da empresa adquirente, da contratante, ok? A terceira modalidade é um pouco mais distante da importação própria, tá? Que é a modalidade de importação por encomenda. Essa empresa que está no Brasil e que poderia importar e fazer todo o procedimento sozinha, desde a negociação com o exportador até a destinação final do Brasil, terceiriza toda a parte da importação com uma trading, incluindo a negociação com o exportador e incluindo o financiamento da operação, ok? Então, basicamente, o que essa empresa que está contratando uma trading company vai fazer? Ela vai falar, Thiago, preciso de uma caneta com a especificação que ela tenha cor azul, que ela tenha um formato X, e eu quero que você busque até um preço de R$1 por caneta. E aí você, Thiago, é a Trading Company, vai procurar na China e tudo mais, vai lá, negocia com o exportador, fecha com o exportador, paga o exportador, fecha o câmbio, carrega a mercadoria, traz para o Brasil, importa a mercadoria. Depois que você importou a mercadoria, você vai emitir uma nota fiscal de venda para essa empresa que te contratou, ok? A partir desse momento, você pode cobrar o seu cliente. Você está financiando a mercadoria até o momento que você finaliza a importação e aí você vai vender a mercadoria. A partir da venda, você pode receber o recurso financeiro do seu cliente, tá? Como trading company. Esse cliente é conhecido como encomendante, tá? Então eu vou falar um pouquinho mais para frente, um pouco de detalhes, o que mudou, teve uma mudança importante nos últimos meses com relação a essa questão do financiamento da importação, mas tem alguns cuidados que as empresas têm que tomar. Então eu vou entrar um pouco mais de detalhe daqui a pouco, tá? Sobre isso. É importante a gente falar que a gente vai entrar nesse detalhe, que é um assunto que ainda tem um pessoal buscando conhecimento, e a gente vai trazer aqui tudo que o Adilson sabe, mais um pouquinho ainda, sobre esse tema. Mas antes de entrar e aprofundar sobre isso, eu queria trazer para aqueles empreendedores que estão aqui conosco hoje, abrindo e querendo fomentar uma nova trading comercial importadora, e até aqueles que a gente tem um público de estudante também, então a gente vai fazer essas perguntas, tá, pessoal? E depois a gente entra no detalhe, trazendo aí temas mais robustos. E para todas as modalidades, as empresas precisam de radar, Adilson? Sim. O que é o radar? É a habilitação que a Receita Federal dá para uma empresa poder importar. Sem o radar, a empresa não consegue importar no Brasil. Basicamente, o radar, ela leva em consideração dois grandes aspectos. A capacidade financeira da empresa que está pleiteando o radar, que é uma licença para a empresa poder importar no Brasil, e a capacidade operacional, se ela tem estrutura, se ela existe realmente, porque pode ter uma empresa laranja aí figurando como importadora no Brasil. Então, a Receita Federal faz essa análise, né? E diante dessa análise, a Receita vai liberar ou não o radar para a empresa que está pleiteando. E aí você pode ter um radar expresso, que normalmente é bem fácil de conseguir, você consegue praticamente no mesmo dia, é um pedido online que você faz direto na ECAC. Você tem um radar limitado e você tem um radar ilimitado. Qual que é a diferença dessas três variações, né? O radar expresso, você tem até $50 mil por semestre para importar. O radar limitado, você tem até $150 mil por semestre para importar. E o ilimitado, você não tem limite algum, você pode importar o volume que precisar. E o que acontece? Muitas empresas, no passado, enxergavam trading companies como uma solução para eu importar sem precisar de radar. Isso é um erro comum que as pessoas que não estão muito habituadas no comércio internacional cometem. Por quê? Porque, independentemente da modalidade de importação, se você é um importador que faz a importação direta, ou se você é um adquirente que contrata uma trading para fazer a importação por conta e ordem,
ou se você é um encomendante que contrata uma trading para fazer uma importação por encomenda, ou ainda, se você é uma trading que está prestando todo esse serviço para uma empresa que quer importar, todas essas opções você vai precisar do radar. Então, na importação direta, a empresa que vai importar precisa do radar. A importação indireta, tanto a trading, que vai realizar o trabalho da importação, quanto o adquirente ou o encomendante que estão contratando a trading para importar, vão precisar de radar. Tá claro? Thiago? Tá claro, o meu tava no mudo e acabou a pilha do meu mouse no momento da gravação, pessoal. Então aqui a gente vai O acontecer. negócio é não perder o conteúdo. Com certeza, tá super claro. E quando não tem radar, quais são as alternativas do empresário? O empresário ele está lá, ele descobriu um mercado nacional, ele quer distribuir essa mercadoria, ele está com um cliente, ele não tem conhecimento nenhum de importação, não tem radar. O que ele faz? Ele desiste do mercado? Normalmente, os problemas ligados ao comércio internacional começam por aí. Por quê? Porque a empresa ou o empresário pode ter problema relacionado com o radar, não só de não ter o radar, pode ser por ter um radar limitado e essa limitação ou um radar expresso, isso limitar a capacidade desse empresário crescer com a importação e com a distribuição no mercado nacional, ou por ele ter feito um pedido de habilitação no radar, porém esse pedido ter sido indeferido pela Receita Federal. Então, o que acontece? Normalmente, o grande problema ligado ao indeferimento do pedido de habilitação no radar ou pela limitação do radar que foi concedido está ligado a dois grandes blocos. Tá? O primeiro é uma capacidade financeira da empresa. Se a empresa não apresentar uma capacidade financeira suficiente para ter o radar ilimitado, não adianta, ele não vai conseguir, junto à Receita Federal, a obtenção do radar ilimitado. Vai ser limitado, vai ser expresso. E o outro grande problema, e aí é geral para o radar, inclusive na questão do indeferimento do radar, ou seja, a não concessão para a empresa da habilitação no radar, tem a ver com a integralização do capital social na empresa. Porque muitas vezes o que eu vejo é que o empresário ele acaba não tomando os devidos cuidados para garantir que ao abrir a empresa ele tenha o capital social declarado integralizado, inclusive com comprovantes de origem saindo das contas dos sócios e com origem declarada nas pessoas físicas dos sócios. Então, quando tem um nó aí, é batata, assim, vai dar problema e você vai ter o radar indeferido. E aí, que alguns empresários acabam buscando? Bom, eu vou buscar alguma trading company ou alguma empresa para fazer a importação para mim, ele importa e me vende. Né? E aí eu não faço nem encomenda, nem conta e ordem, nem importação direta. Eu estou comprando de um cara que está importando para mim. Né? Só que o que muitas empresas e empresários não sabem é que isso é conhecido no mundo jurídico como interposição fraudulenta e ocultação do real adquirente. E isso tem uma consequência muito grave, tá? Prevista em duas INs, tá? Na IN, Instrução Normativa 228 de 2002 e na Instrução Normativa 1169 de 2011. A primeira, ela trata do CNPJ. A Receita Federal vai em cima de todas as importações realizadas nesse meio ilegal, que é a interposição fraudulenta, ou seja, importar através de uma outra empresa sem declarar e informar que você é um encomendante ou adquirente. E aí a Receita vai vasculhar todas as suas importações e a segunda IN, que é a 1169, vai tratar só de uma declaração de importação específica que tenha alguma suspeita desse tipo de fraude. O problema é que muitas vezes o empresário não sabe que isso não pode fazer, né? E aí acaba fazendo. Só que isso tem uma consequência grave em questões de autuações, então a autuação é muito pesada, é de 100% do valor aduaneiro. E se você já tirou a mercadoria, e o prazo prescricional no Brasil é de 5 anos em matérias tributárias, a gente tem aí 5 anos que você pode ser autuado no valor total que foi importado nos últimos 5 anos.
quebra qualquer empresa. Tá? Então, isso é algo que não pode se brincar. Uma hora, assim, você faz, é igual passar no sinal vermelho. Faz uma vez, pode dar certo, faz outra, pode dar certo. Uma hora, você vai bater o carro. E aí, essa batida custa muito caro. Tem outro ponto, que tem implicações penais para os envolvidos, relativas a fraudes, entendeu? Então, é muito complicado. Eu não recomendo importar sem radar. Está com problema no radar? Regulariza o problema, integraliza o capital social da empresa, aumenta a disponibilidade financeira, mas não vai por essa via porque é muito perigoso. Muito perigoso. Eu lembro que em 2017 ou 2016 teve uma operação chamada Rosa dos Ventos da Polícia Federal que pegou uma grande fraude em importadores de combustíveis. Que eles não pagavam os impostos, fazia um pelo outro, usava laranja, fazia também interposição fraudulenta de terceiros. Quem quiser pesquisar, é só colocar a Operação Rosa dos Ventos aí no Google, vai aparecer toda a história aí desse processo. E no Comex Digital Talk do ano passado, tivemos Gabriel Rezende com um tema só para falar de interposição fraudulenta de terceiros. Também, se quiser, volta lá, tem um tema ali focado só nisso. E, Adilson, a gente está falando aqui que todo mundo vai precisar de radar, não tem como fugir, mas mudou. Agora o encomendante pode, né, pode usar o dinheiro do encomendante para importação por encomenda. E tem sido uma discussão muito grande aí, desde do primeiro trimestre, semestre, sobre a legalidade desse processo e como realizar esse processo. Qual que é a diferença agora, então, da conta e ordem por encomenda? Agora, com essa mudança, ficou tudo meio junto e misturado, né? Pelo menos coloquialmente e no senso comum, mas tem uma diferença muito grande, né? Então, o que aconteceu? Esse ano foi publicada a Instrução Normativa 1937, que ela teve uma grande mudança, né? Tiveram outras pequenininhas, mas a grande mudança foi trazer a possibilidade da trading na operação de importação por encomenda, buscar antecipação de recursos financeiros do encomendante, né? Então, basicamente, o que a trading pode fazer agora? Pode pegar o dinheiro do encomendante antes, porque até 2019, a trading só poderia ter acesso ao recurso financeiro do seu cliente, do encomendante, para realizar aquela importação após foi lá, pagou o exportador, trouxe até o Brasil, teve todo o trânsito, todo o tempo de trânsito em águas, tal, trouxe ao Brasil, nacionalizou a mercadoria, pagou os impostos, aí desembaraçou, emitiu a nota fiscal. A partir desse marco temporal ele poderia cobrar o cliente. E tinha muito problema interpretativo, se podia, se não podia, e isso dava muito problema para as empresas que faziam encomenda. A partir dessa IEM de 2020, ficou possível antecipar recursos do encomendante, desde da negociação com o exportador. Acontece que a diferença-chave está no conceito da encomenda, e não só no financiamento. Até 2019 era no financiamento, agora é no conceito. Então, qual que é o conceito da encomenda? A encomenda é o seguinte: Thiago pediu para o Adilson, que é a trading contratada para fazer encomenda, buscar canetas de tinta azul, de carcaça laranja, até R$1. Eu vou lá, procuro, falo: Thiago, consegui 95 centavos. Posso mandar bala? Pode. Vou lá, encomendo e trago para você. Eu importo e trago para você. O que eu vejo que tem acontecido é um pouco de fraude nas operações de encomenda. Aí, por que alguém faria uma fraude de maquiar uma conta e ordem por uma encomenda, né? Porque uma conta e ordem é diferente da encomenda, porque a conta e ordem, o Thiago vai lá, negocia a caneta, já sabe o preço, negociou com o exportador e pede: Adilson, vai lá e importa para mim, eu vou financiar, vou lá, pago o exportador, pago o seu serviço, você vem aqui, importa para mim e me manda a mercadoria. A diferença-chave é que o tratamento tributário da encomenda é diferente do tratamento tributário da conta e ordem. Vou falar uma diferença-chave, ok? Na nota fiscal de saída da trading para o seu cliente na encomenda, que o cliente na encomenda é chamado de encomendante, existe o fato gerador do PIS e COFINS, ok? Na conta e ordem não existe o fato gerador do PIS e COFINS, ou seja, se eu fizer uma encomenda,
existe o fato gerador do PIS/COFINS. Se eu fizer um conta e ordem, não existe o fato gerador do PIS/COFINS, o adquirente vai tomar, na conta e ordem, vai tomar o crédito de PIS/COFINS da DI, ok? Eu só vou tirar o Skype aqui, porque senão vai ficar pitando aí, vocês vão ficar ouvindo. Então, essa diferença tributária faz com que, numa operação por encomenda, por exemplo, quando você tem um PIS/COFINS monofásico, vamos dar um exemplo, pneus, autopeças, cosméticos, você tem na saída da trading para o cliente da trading a aplicabilidade do PIS e COFINS. E aí você já encerra a cadeia do PIS e COFINS na nota fiscal de saída da trading, que tem uma base de cálculo, obviamente, um valor mais baixo do que a nota fiscal de saída do adquirente ou do encomendante. Então, é tributariamente mais negócio para empresas que têm produtos com PIS e COFINS monofásico fazer a encomenda, ao invés de fazer o conta e ordem, e muitas vezes ao invés de fazer a importação própria, porque você quebra a cadeia do PIS e COFINS, e aí você paga o PIS e COFINS monofásico, que só tem uma vez em toda a cadeia, numa nota fiscal de valor mais baixo, que é a saída da trading para o encomendante. Qual que é o grande problema? Quando você tenta maquiar, né, uma importação por encomenda, que na verdade não é uma importação por encomenda. Vamos dar alguns exemplos. O Thiago vai lá e importa 10 anos uma caneta laranja, com um fornecedor X da China, e ele há 10 anos paga 95 centavos e tem um prazo de pagamento de 3 meses para fazer o pagamento dessa importação. Aí o Thiago fala, cara, eu vou fazer uma encomenda com a Dilson, com a Java. E aí o Thiago fala, Dilson, ó, é o seguinte, já está tudo negociadinho. Vai lá e faz a importação por encomenda para mim, inclusive não cobra o custo financeiro que eu vou te antecipar o dinheiro. Cara, isso é uma importação por conta e ordem. Você está maquiando como uma importação por encomenda, entendeu? Você vai fazer todo o tratamento tributário como se fosse uma encomenda, mas quem negociou com o exportador? Foi você, não foi a trade. Entendeu? Então, e você tem todo o histórico que já importa com esse cara. Vai continuar um histórico de uma trade importando com esse cara, com esse exportador, nas mesmas condições comerciais, com os mesmos prazos e tudo. Pedir para ter, daqui a 4 anos, no prazo prescricional, quando você já ter perdido todos os seus documentos, o funcionário que trabalhava nesse processo de importação já não está mais contigo, você vai ter que resgatar tudo, você vai receber uma autuação da Receita Federal cobrando o PIS/COFINS na sua saída, porque aquilo era uma importação por conta e ordem maquiada por uma importação por encomenda. Então, esse é o grande risco. E a diferença-chave está aí. A importação por encomenda, você pede para alguém procurar um produto, negociar esse produto e trazer para você. Você paga o cara. Agora, em 2020, possibilitou o encomendante antecipar recursos. Está tudo bem. Mas cuidado para não misturar conta e ordem. Quer ver outro risco? O Thiago faz há 20 anos conta e ordem com a Java para trazer uma caneta. De repente, ele fala, Dilson, vamos mudar o conta e ordem para encomenda? Continua o mesmo exportador, mesmas condições comerciais. Cara, tá errado. Porque quem negociou foi você, não foi eu. Então, esse é o grande nó que trouxe essa mudança. Habilitou muitos negócios, viabilizou, acho que foi uma evolução tremenda, ótimo. Né? Era ridículo. Se até a indústria nacional pode pedir o pagamento antecipado, por que numa operação por encomenda não podia? Agora, o conceito da importação por encomenda não mudou. E aí existem pessoas que podem achar, no senso comum, que agora posso fazer a encomenda como se fosse um conta e ordem, vai se enroscar, porque se tiver um tratamento tributário, como a quebra do PIS/COFINS monofásico no meio do caminho, existe um grande risco de ser autuado se você não tomar esses cuidados, entendeu? A encomenda tem que ser de fato, não pode ser maquiada, essa é a realidade. Perfeito, perfeito. E fica aqui uma recomendação, guarde seus documentos fiscais por 5 anos. Todos esses documentos, uma hora você vai precisar. Tá? Eu afirmo a vocês, vai precisar. E tem o estado da boa-fé, né? Então, a gente ouve bastante sobre interposição, sobre erros e acertos, mas muitos cometem o erro por falta de conhecimento.
Então, existe uma boa-fé. Então, quando existe boa-fé, que você não quis fazer o errado e acabou fazendo, você tem como defender, falar, você vai pagar o que tem que pagar, obviamente, mas não vai ser autuado, por aí vai. Então, você consegue se prevenir a partir do momento que você descobriu. O que não pode é descobrir e falar, deixa lá ver se acontece. E tem a informação sempre de alguém com conhecimento. Quando você contrata uma trade, uma comercial, você tem que ter a confiança desses processos e todas essas informações essa comercial trading company tem que passar para você, para te instruir a fazer dentro da legalidade. Ô, Adilson, tem um outro ponto que a gente fala que é muito comum os empresários não terem o conhecimento total, que as comerciais importadoras e as tradings podem utilizar do drawback, né, para suas importações. Como que funciona o drawback para essas empresas? Ah, legal. Olha só, drawback, o que é? Nada mais é que uma ferramenta que o Ministério da Indústria e Comércio do Brasil criou para fomentar as exportações, tá? Então, é uma desoneração da carga tributária de insumos importados, quando esses insumos importados são utilizados na fabricação de mercadorias que serão exportadas depois. Acho que tem até um painel específico para falar desse tema nessa semana, né? Isso, Então, falaremos com existem Jaqueline três Rolim, que vai falar sobre modalidades. regimes especiais, pessoal. Já fica o convite. Até cortei o Adilson, vai lá. Não, pode falar. Pode seguir com a explicação do Ah, legal. drawback. Então, existem, no papel, pelo menos, três modalidades de drawback, tá? Que são a isenção, a suspensão e a restituição. Só que, de fato, só se utiliza as duas primeiras, isenção e suspensão, que é onde eu vou focar, tá? A isenção, o que é? A isenção é a reposição do estoque. Então, eu tenho no meu estoque insumos importados, que eu utilizei para fabricar produtos que acabei exportando. Eu usei 10 canetas para fabricar um kit de canetas. Melhor, deixa eu utilizar outro exemplo, tá? Eu usei 10 molas que estão aqui dentro da caneta para fabricar canetas. Essas molas são importadas e eu acabei exportando 10 canetas, né? Então, neste momento, eu posso fazer o seguinte: bom, eu vou fazer um drawback, isenção, para poder importar com os tributos isentos, os tributos federais isentos, e repor o meu estoque, tá? Então, já vem isento e os tributos federais são zerados. O estadual, na isenção, que é o ICMS, ainda é cobrado, tá? Por quê? Porque é um tributo da esfera estadual e decidiram que na modalidade de isenção ia cobrar. Já na suspensão é uma outra lógica. Eu planejo importar 10 molas, porque eu tenho planejamento de no futuro exportar 10 canetas. Eu não exportei ainda, né? Então, ao invés de eu repor o meu estoque, eu vou adquirir um estoque de 10 molas com ICMS, com os tributos federais, e nesse caso o ICMS também suspenso, e aí, no final do processo, quando eu exportar essas 10 canetas, eu vou conseguir dar baixa em toda operação que eu abri para fazer essa importação com a suspensão dos tributos, tá? Uhum. Bom, como eu levo isso para importação indireta, utilizando uma trading company? Na encomenda não existe uma previsão legal, tá? Até porque a encomenda tem como finalidade na declaração de importação a revenda, né? Enquanto no drawback a finalidade necessariamente tem que ser de consumo. Eu vou consumir isso aqui no meu processo produtivo, essa mola, para produzir a caneta para exportar. Então, infelizmente, hoje a legislação não prevê a aplicação do drawback na encomenda. Na conta e ordem, já prevê, né? Então, por quê? Porque o conta e ordem, na verdade, a trading é uma prestadora de serviço. Está importando por conta e ordem de alguém. Inclusive, no ato, assim, são alguns passos para executar o drawback, né? No próprio ato concessório, que é o primeiro passo, você abre um ato concessório na Siscomex, você tem o campo para colocar o beneficiário, que é o adquirente, e a trading company como importadora por conta e ordem, tá? Então, você tem, depois, todos os procedimentos previstos na legislação. O nó, né, que na teoria pode. O nó é o seguinte: como eu falei, tem
duas modalidades que normalmente são utilizadas no Brasil, né? A isenção e a suspensão. A isenção, reposição de estoque, e a suspensão trazer para depois exportar, né? A isenção, a suspensão não faz sentido importar por conta e ordem. Por quê? Porque a empresa utiliza uma trading por conta do benefício fiscal do ICMS, e você vai importar com uma trading numa operação que você já tem a suspensão do ICMS, não faz sentido, né? Você utilizar uma trading ou a importação por conta e ordem na modalidade de suspensão, tá? Agora, na modalidade de isenção, faria sentido, porque você teria o fato gerador da importação, do ICMS na importação, você utilizaria a trading para reduzir esse custo. O problema é que em pesquisas que nós fizemos recentes para clientes nossos aqui na Secretaria da Fazenda de Santa Catarina, o posicionamento da Cefaz foi que não é possível a aplicação do benefício fiscal em operações de drawback. Então, de fato, assim, apesar de no papel ser possível a aplicação do drawback na importação por conta e ordem, na prática, numa modalidade não faz sentido e na outra não dá para usar o benefício fiscal. Então, na prática, não... Não precisa falar, cara, esquece. Finalizou com o jeito perfeito. Vamos voltar para o assunto. A gente aqui, pessoal, a gente começou essa palestra, se tem alguém que te pegou aí no meio do caminho, a gente falou ali um pouquinho das modalidades, apresentou a Dilson, a gente aprofundou aqui no tema de operação por conta e ordem e encomenda, e agora a gente tem um assunto aí super importante para entrar, que são os benefícios fiscais. Assim, eu acho que aqui é onde eu vou até fazer mais pergunta para você, Dilson, porque tem bastante coisa para a gente aprofundar aqui quando o tema é benefício fiscal. Vamos começar falando sobre ele, sobre as... Oi? Desculpa, atropelei aqui. Eu estou muito feliz de falar desse tema contigo, porque é algo que poucas empresas assim estudam a fundo e é muito relevante para o negócio das empresas. Exato. Você sabe que um dos materiais mais baixados do site da Get é sobre os benefícios fiscais e os incentivos fiscais por estado, com exemplos, porque como o mundo da importação, existem os profissionais que são do comércio exterior, existem empreendedores que estão importando. Então, pega essa gama, é muita gente, é muita empresa importadora, mesmo na crise, que deu uma diminuidinha ali no número, que a gente sabe, mas assim, é muito importador. E a relação de benefícios fiscais levam anos a eles descobrirem que eles deveriam ter aberto uma filial em algum lugar, né, Gilson? Então perdendo dinheiro. E eu vou começar aqui rapidamente, assim, por uma pergunta padrão para a gente começar o assunto de benefício fiscal, que é quais as alternativas que as empresas têm para a redução dos custos de importação, que é o grande incentivo aí que a gente pode ter. Legal. São dois grandes tributos que a gente consegue buscar algum tipo de benefício fiscal, tá? Você consegue reduzir o ICMS na importação e o imposto de importação na importação, o II, né? O II é através do ex-tarifário, tá? Que eu não vou me aprofundar muito, porque não tem tanta correlação com a importação por encomenda ou por conta e ordem. Tem uma correlação com o trabalho de se solicitar um ex-tarifário para redução do II. Mas a questão do ICMS tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Então, os benefícios fiscais de redução de ICMS, ele não está ligado só à importação. Todos os estados do Brasil têm benefícios fiscais, alguns são focados mais no comércio internacional, outros benefícios são focados em algum segmento industrial específico, outro para o agrobusiness, outro para o segmento atacadista, outro para o e-commerce. Então, benefício fiscal não é uma exclusividade do comércio internacional, mas no comércio internacional, o benefício fiscal de ICMS é extremamente relevante, né? E só como um histórico importante, no CONFAS, né, que é o Conselho de todos os secretários da Fazenda de todos os estados e do Distrito Federal, são discutidos a implementação ou não de benefícios fiscais. E, historicamente, para se aprovar um benefício fiscal regularmente previsto na legislação, teria que ter a aprovação por unanimidade de todos os integrantes do CONFAS. Ou seja, todos os estados e o DF deveriam aprovar um benefício fiscal. Porém, todo mundo sabe que existe uma guerra fiscal entre os estados. Uma empresa multinacional X anuncia a vinda para o Brasil.
Cara, todos os governadores vão querer trazer para o seu estado, e aí todo mundo vai querer trazer algum diferencial para que venha se instalar nesse estado. Ou alguns estados querem incentivar um determinado segmento da sua economia e, por isso, utilizam o benefício fiscal. Então, historicamente, sempre foi muito difícil, independentemente do benefício fiscal de ICMS, ter a aprovação de todos do CONFAS, todos os estados e o Distrito Federal. Então, existia uma insegurança muito grande relativa aos benefícios fiscais historicamente, né? E isso, ainda bem, depois de muitos anos, foi resolvido com a Lei Complementar 160 de 2017, que convalidou todos os benefícios fiscais concedidos unilateralmente pelos estados, dependendo de várias ações que os estados, os governadores, os secretários de fazendas teriam que tomar, mas convalidou tudo, né? Então isso isso daí depois foi regulamentado pelo Convênio 190 também de 2017, tá? Então isso trouxe uma segurança jurídica muito grande na concessão de benefícios fiscais, de ICMS. E aí a gente volta para as importações indiretas, né? Tá bom, então resolveu todo o imbróglio, né, que envolvia ICMS, benefício fiscal na importação por conta e ordem, importação por encomenda? Não. Por quê? Porque, historicamente, sempre existiu uma briga entre os estados de quem deveria receber o ICMS de importação, numa importação indireta, né? Seria o estado da trading ou o estado do cliente da trading, né? E aí, isso historicamente era discutido e esse ano teve um desfecho. Você pode gostar da decisão, pode não gostar da decisão, o fato é que teve uma decisão e isso trouxe um pouco mais de segurança, né, do que esperar para esse tema específico, que é de quem é o ICMS de importação numa importação direta, né? Então, em maio, foi publicado o tema 520, que foi julgado no STF em repercussão geral. O que é repercussão geral? É uma decisão que, uma vez aplicada naquele processo que serviu de exemplo, deve ser aplicada em qualquer outra discussão judicial, tá? Então, o que decidiu esse tema 520? Decidiu que o sujeito ativo na importação por encomenda é o estado do importador, da trade. E o sujeito ativo, aquele estado que deveria receber o ICMS na importação por conta e ordem, é o do adquirente. Então, isso teve uma implicação muito importante nos desenhos de importação indireta. Qual que é a implicação? A implicação é o seguinte: não existe mais importação por conta e ordem interestadual. Por quê? Porque a importação por conta e ordem, um dos princípios basilares é o adquirente utilizar o benefício fiscal da trade. Além de todo o serviço e tudo mais, mas é o benefício fiscal da trade. E se ele está em outro estado, ele não consegue utilizar esse benefício fiscal. Então, a única possibilidade, com essa decisão do STF, de utilizar o benefício fiscal da trade na importação por conta e ordem, é que o adquirente e a trading estejam no mesmo estado. Ou seja, se a gente não tiver numa operação que você tenha importação por conta e ordem por Santa Catarina, o adquirente aqui em Santa Catarina, com uma filial operando e tudo mais, e está estabelecido aqui, você não vai ter como utilizar mais o benefício fiscal da trade na operação por conta e ordem. Da encomenda, em tese, tanto faz. Você pode estar no Paraná, você pode estar no Mato Grosso, em Goiás, e operar por encomenda de uma trade aqui de Santa Catarina, ou de Rondônia, ou de Alagoas, ou de Pernambuco, ou do Espírito Santo, e pode ter essa operação interestadual, que o ICMS, em tese, é devido ao estado do encomendante. Agora, lembra aquela fraude que eu falei para você? Essa caneta faz 20 anos que eu importo contigo no conta e ordem. De repente, eu viro a chave e simplesmente mudo os documentos de conta e ordem para encomenda. E agora que pode antecipar o recurso, eu continuo te antecipando o recurso. Cara, tudo para
para ser glosado esse crédito, para ter um imbróglio tributário, uma discussão com os estados, entendeu? Então, por mais que essa decisão do STF tenha trazido uma claridade de quem é o ICMS, eu sempre recomendo, independentemente da operação que você está desenhando, se você vai operar por conta e ordem ou encomenda, tenha uma operação no mesmo estado que a sua trade, seja na importação por encomenda, seja na importação por conta e ordem. Ah, mas o STF permitiu aqui a operação interestadual com encomenda. Tudo bem. Aí chega lá o Estado de São Paulo e fala, olha, você está falando que isso aqui é encomenda, mas isso aqui é uma conta e ordem disfarçada. Tá aqui os indícios. Você sempre importou por conta e ordem, nesse mesmo preço, agora está importando por encomenda no mesmo preço, mesmas condições, mesmo exportador. Cara, pedi para dar problema, tá? Então, nisso tudo, né, um desfecho para finalizar, benefício fiscal agora tem uma segurança, agora não, desde 2017, tem uma segurança que não tinha no passado, porque foi convalidado pela Lei Complementar 160 de 2017, pelo Convênio 190 de 2017 também. Esse ano teve uma definição importante do STF, que definiu quem é o sujeito ativo, ou seja, quem é o Estado que deve cobrar o ICMS na importação indireta. Porém, independentemente da modalidade, eu sempre recomendo, esteja com uma operação no mesmo estado que você tem a sua trading operando, porque senão você gera um risco de passivo muito grande. Com certeza. Eu ia comentar sobre isso, né? De ter ali a sua operação por onde você está importando ali com a sua trade comercial. E a gente teve uma leva muito grande até que saiu essa decisão das trades comerciais abrindo filiais onde tem os benefícios fiscais e as empresas permanecendo onde elas estavam. E agora é uma onda dessas empresas abrindo filiais onde as trades têm as suas filiais que têm o incentivo. Então, não é um trâmite tão complicado, sabe? Se você está ouvindo, não concordo, assim, é só abrir uma filial, ter uma operação legalizada dentro dela e você consegue atuar de uma maneira aí, utilizando os benefícios. Posso aproveitar a oportunidade até para compartilhar com vocês, na verdade, alguns cases de sucesso da Java, né? Porque é importante que às vezes a pessoa pensa, puta, não vale a pena, eu estou a 600, 700, 800 quilômetros de Santa Catarina, fica muito longe, não conheço nada. Cara, a gente tem casos de trazer multinacionais para a operação de Santa Catarina. A gente não tem só a operação de Santa Catarina, tá? Só para deixar claro, a gente tem a filial no Espírito Santo e a filial em Pernambuco. Mas é importante eu utilizar um exemplo, eu estou utilizando de Santa Catarina, mas é válido para as outras também, tá? Mas especificamente Santa Catarina, a capacidade portuária é enorme, a estrutura assim, é de primeiro mundo. Você tem aqui vários portos, é o estado, se eu não me engano, é o estado que tem mais portos modernos, né? Muito ágeis e competitivos. Além disso, a estrutura logística aqui é muito desenvolvida. A quantidade de operadores logísticos, armazéns, assim, é algo fenomenal. E o que acontece? Se você opera num estado que você tem a importação pelo estado X, eu não quero colocar nomes em estados, tá? Então eu opero pelo estado X, que tem a alíquota de ICMS interna de 18%, sempre importei por esse estado, pago 18% na minha importação e vou vender, ou vou distribuir para as minhas lojas espalhadas no Brasil. Se eu vender ou se eu distribuir, nas saídas internas eu vou desovar 18% do ICMS, está tudo bem. Agora, nas saídas interestaduais, na maioria dos casos, eu vou ter que sair com 4%. Paguei 18 na entrada, saí com 4, não fecha a conta, você vai acumular ICMS no estado. E tem muitas empresas que acumulam milhões e milhões e milhões de reais e depois demoram anos para tentar desovar esse crédito numa operação, por exemplo, de importação por Santa Catarina ou pelo Espírito Santo ou Pernambuco, enfim. Uhum. Então, a gente teve vários casos de sucesso de desovar esse crédito todo que as empresas acumularam em outros estados. E eu vou dizer mais, existe uma lista de produtos sem similares nacionais, que é a lista CAMEX, né? Cara, para produtos da lista CAMEX, a gente consegue reduzir o custo líquido, né? Ou seja, aumentar a rentabilidade da operação do importador em até 8%. Cara, 8%, muitas empresas não conseguem essa rentabilidade, você está reduzindo o custo
líquido em 8%. Situações de distribuição, tem inúmeros desenhos tributários que a gente consegue fazer nos estados onde nós estamos presentes, né? Mas se você desenhar uma operação de distribuição, aonde você está importando com a Java, por exemplo, você pode chegar numa redução de custo muito próxima também de 8%. Isso já computando o frete rodoviário adicional, porque, cara, assim, os custos portuários aqui são muito mais baratos do que em outros estados, entendeu? Então, existem, assim, inúmeros benefícios de realmente estudar os benefícios fiscais e buscar eles, porque se você usar o que a massa usa, você vai estar fora do mercado, entendeu? E vai acumular crédito do ICMS. Um dos principais trabalhos que a gente faz aqui na Get é apoiar os importadores nesse processo e criar ali o que a gente chama aqui interno de parametrizações e exceções, mas não vou entrar nesse detalhe. Mas a gente tem ali as operações para dentro e fora do estado PJ, dentro e fora do estado PF. E nós temos históricos de importadores que começaram a ganhar dinheiro com aquela importação que estava sempre no zero. Sabe aquele que está começando, Adilson, que está sempre do 0 a 0, mas não, uma hora vai dar, que a gente conseguiu instruir, ele começou a ganhar dinheiro depois disso. Isso é um dos pontos mais importantes que vocês, empreendedores que estão entrando no mundo da importação e estão ouvindo aqui a aula do Adilson, de ter isso em mente. E, obviamente, conseguir, melhor do que tudo, ganhar competitividade. Em um mercado tão competitivo, tão difícil de distribuir suas mercadorias, você conseguir uma competitividade de preço vai ser essencial para suas importações e para a distribuição das mercadorias importadas. E você sabe que aqui na Get, Adilson, a gente tem ali 3 estados que são campeões ali de filial, que é Santa Catarina, obviamente, líder. Nós temos Alagoas, muita gente em Alagoas e muita gente em Pernambuco. Por que estão nesses 3 estados e quais são os principais estados aí que têm benefício fiscal? Então, benefício fiscal geral, todos têm os benefícios fiscais, alguns são mais acessíveis, outros menos acessíveis, alguns são mais visíveis, ou seja, você consegue encontrar esses benefícios, outros são mais escondidos, né? Alguns estão no regulamento ICMS, outros estão fora, né? Mas ligado à importação, existem alguns estados, né? Então, como você fala, historicamente, 2 estados se destacavam, né? Que é Espírito Santo e Santa Catarina, na importação. Depois de algum tempo, veio o Paraná com um benefício fiscal de importação muito forte para insumos, quando a empresa tem uma indústria estabelecida no Paraná, mas um pouco competitiva na parte de revenda. Deram uma melhorada agora na parte de revenda, da distribuição. E aí você tem estados como Pernambuco, que está super competitivo. Pernambuco, cara, copiou e colou o benefício de Santa Catarina. É exatamente igual. A única diferença é que Santa Catarina, ou todos os estados, na verdade, né, tem aquela lista de produtos proibidos de aplicar o benefício fiscal de importação, porque quer proteger a indústria nacional. Por exemplo, Santa Catarina tem vidros flotados, tem porcelanas, enfim, tem alguns produtos que você não pode aplicar o benefício fiscal, porque você estaria competindo com a indústria nacional, com a indústria local de Santa Catarina, né? Todos os estados têm esse tipo de lista de proibidos, né? A diferença do benefício de Pernambuco para de Santa Catarina é que Pernambuco tem a lista de habilitados. Então, ao invés de falar, olha, você pode importar tudo, menos isso, no de Pernambuco você fala, eu quero importar isso, eu posso? Daí a Secretaria da Fazenda vai lá, consulta, esse pode. Daí você vai lá, esse não pode. Então, você tem que... É a lista de permitidos em Pernambuco. Mas é muito parecido com o de Santa Catarina, né? Eu estou falando do PEAP 2, tem o PEAP 1, enfim, não vou entrar muito nos detalhes. Aí você tem o estado de Alagoas, que não é bem um benefício fiscal, é um benefício financeiro. E isso é muito importante porque tem implicações tributárias, né? Um benefício fiscal tem um tratamento tributário diferente de um benefício financeiro. Por que é um benefício financeiro? Porque o estado de Alagoas acaba negociando precatórios, né? Então, precatório é uma dívida do estado de Alagoas, que tem, até onde eu sei, né, com alguns servidores,
e aí eles viabilizaram a negociação dessas dívidas, desses servidores, para pagar o ICMS na importação, né? E aí você consegue negociar com esses servidores um deságio, uma redução, um desconto financeiro na compra desses créditos, que são créditos precatórios, para pagar o ICMS na importação. No final das contas, na operação de Alagoas, o custo acaba sendo igual ou um pouquinho maior do que Pernambuco e Santa Catarina. Tá? O Espírito Santo é mais ou menos igual ao custo de Santa Catarina também. Né? E aí você tem o de Rondônia, que é uma operação intrinsecamente interestadual, que tem um custo um pouco mais baixo do que o de Santa Catarina, Pernambuco, Alagoas, enfim. Porém, é um benefício fiscal que só dá para operar com encomenda. Por quê? Porque é uma operação de natureza interestadual. É vedado o benefício de Rondônia, você tem uma operação de Rondônia para Rondônia aplicando um benefício, né? Então, aí seria só uma operação por encomenda, e se você fizer uma encomenda de fato, né, uma encomenda que não é uma maquiagem do ponto e ordem, ou não é uma importação própria que eu virei encomenda só para quebrar a cadeia do PIS/COFINS, é uma operação válida e faz sentido, entendeu? Então, basicamente, esses são os principais estados que trabalham com benefício fiscal de ICMS. Mas como o próprio Adilson disse, todos têm, então recomendo que vocês deem uma olhada em cada um dos estados. São Paulo tem bastante coisa boa, Minas tem bastante coisa boa. Dá uma olhadinha em todos. A gente tem um material lá no site da Get, olha, ele é um material de 2019, mas ainda está super atual, que você consegue tirar bastante insight. Dá uma olhadinha, a gente disponibiliza aí gratuitamente para todos vocês. E eu ia te perguntar até dos riscos envolvendo, você já acabou explicando, né, dos riscos envolvendo toda essa operação, que agora tem que ser dentro do Estado, então as empresas virem para onde estão as suas tornes comerciais importadoras, é importante a gente frisar isso. Mas algumas empresas ainda falam muito do benefício fiscal do IPI. O que é isso aí? Como que funciona? Então, é muito comum essa confusão, né? Se você tem uma redução tributária, você acaba associando a benefício fiscal, né? Mas pode ter uma outra origem, uma redução tributária. Por exemplo, eu entro com uma ação judicial e eu ganho o direito de não pagar ou pagar de uma forma diferente um determinado tributo, né? Isso é muito comum, apesar de pouco utilizado pelos empresários brasileiros. A grande maioria das empresas não entram no judiciário pleiteando seus direitos de rever os seus tributos pagos a maior ou pagos indevidamente. E às vezes as empresas pagam a maior ou indevidamente, não é por uma falha do contador ou da sua área contábil, e sim da falha legislativa da implementação daquele tributo. Então, às vezes o tributo ele é cobrado pelo fisco federal, estadual, municipal, mas a forma como foi implementado faz com que ele seja ilegítimo. E, na verdade, a única maneira de você contestar essa cobrança é na via judicial, né? Contestando, fundamentando da ilegalidade daquela cobrança e tudo mais. Então, isso é algo que deveria, assim, as grandes empresas sempre fazem esse tipo de recuperação tributária de âmbito judicial, e a maioria das empresas não fazem. Mas, especificamente no benefício do IPI, né? Na verdade, existe uma discussão da legalidade da cobrança do IPI da importação. Por quê? Porque numa empresa de revenda, o IPI ele é cobrado tanto no registro da DI, então você paga o IPI no momento que você registra a declaração de importação, quanto no momento da revenda, quando é uma mercadoria destinada a revender. Você paga a diferença do IPI para a base de cálculo da sua nota fiscal de saída. Então, de fato, você tem 2 vezes a aplicação do IPI na importação, com a fundamentação de equiparar a indústria nacional. E existem 1000 discussões, eu já fui de um lado, já fui do outro, não posicionando publicamente, mas na minha própria mente. Será que é justo realmente cobrar nos 2 fatos geradores? Ou deveria cobrar só na DI, que é o pleito de quando teve essa discussão do IPI, né, nas importações. E o que aconteceu? Historicamente,
as turmas do STJ e o próprio STF teve mudança de entendimento em 2014, 2015, até que o STF puxou um processo que estava em tramitação e nomeou aquele processo como o processo da repercussão geral para discussão desse tema, né? Lembrando, o que é repercussão geral? O que decidir naquele processo vai decidir em todos os outros, tá? E isso veio se arrastando, esse julgamento, mas parecia aquele cara morrendo de sede no meio do deserto, assim, nunca chegava no oásis e tudo mais. E esse ano, acho que o judiciário deu uma acelerada aí e foi julgada a repercussão geral desse caso, tá? E, infelizmente, foi julgado pró-fisco, ou seja, o julgamento da repercussão geral da legalidade da cobrança do IPI na saída subsequente à importação foi procedente, ou seja, foi favorável para o fisco, para a União. Ou seja, todas as outras decisões judiciais que debatiam essa legalidade dessa cobrança vão seguir essa decisão. Tá bom, mas tiveram, sei lá, 20 empresas nesse meio tempo que tiveram a decisão favorável e o processo transitou em julgado. Tá? O que é transitar em julgado? É quando o processo no Brasil não tem mais possibilidade de recurso. Ou seja, acabou, não tem mais como discutir aquele tema. Só que a gente mora no Brasil, né? Esse acabou tem uma vírgula depois. Existe um instrumento chamado ação rescisória, que a União pode entrar com uma ação rescisória até 2 anos depois que transitou em julgado o processo, tá? Então, muitas dessas decisões que transitaram em julgado têm uma ação rescisória pendurada, né? Que é uma ação da União contestando aquela decisão mesmo depois que transitou em julgado, né? E, cara, depois dessa decisão do STF, é batata, né? Assim, vai perder, vai ser pró-fisco, não tem jeito, né? Aí pode ser que alguém alega, não, mas a minha não tem rescisória, decisão de transitar de julgado e tudo mais. Ótimo, parabéns, né? Quanto que você quer pela sua empresa? Quantos milhões, né? Porque eu não posso fazer importação por encomenda, nem contra ordem contigo. Pelo menos esse é o meu entendimento jurídico. Apesar de algumas empresas que têm essa decisão, com ou sem rescisória, falaram, não, faz a importação por conta e ordem comigo, faz a encomenda comigo, que aí eu não vou destacar o IPI. Eu tenho a decisão aqui comigo. A decisão judicial faz lei entre as partes, ou seja, se eu, Java, tenho a decisão do IPI, eu posso aplicar essa decisão. Se você é meu cliente na importação por conta e ordem, e se você é equiparado à indústria, ou se você é meu cliente na encomenda e você é equiparado à indústria, você não pode utilizar a minha decisão, porque a decisão é minha, com o fisco, você não está no meio dessa decisão, entendeu? E o pior, de acordo com o regulamento do IPI, eu vou até a nota, regulamento do IPI de 2010, artigo 9º, inciso 9, lá está claro a equiparação do encomendante e do adquirente à indústria em uma importação por conta e ordem. Então, mesmo que eu tenha uma decisão judicial, transitada em julgado, sem rescisória, para poder aplicar a decisão de não pagar o IPI na minha saída subsequente à importação, se você importar comigo na legalidade, ou seja, não fazendo interposição fraudulenta, você vai ser equiparado à indústria e você vai ter que pagar o IPI. E o que eu vi no mercado nesses últimos anos? Um monte de adquirente encomendando, indo para as trades que estavam vendendo o benefício do IPI, achando que a decisão deles aplicava para o adquirente e para o encomendante. Não aplica. Esses caras vão ser autuados, vão rodar. Tem que torcer os dedos, cruzar os dedos, para passar os 5 anos do prazo prescricional e ninguém olhar para a cara deles, entendeu? Porque o passivão está lá. Tá? Então, é um problema, né? Se alguém tem alguma decisão judicial transitada de julgado sem a rescisória, ótimo. Esse cara vai poder comprar, importar, uma importação própria e distribuir para o mercado. É isso que ele vai poder fazer. Por enquanto, porque tem uma outra ação no STF
discutindo o limite da coisa julgada no âmbito de decisões tributárias. Por quê? Porque se tiver 2 ou 3 que tiverem uma decisão judicial transitária e julgada favorável e todo o resto do Brasil está desfavorável, isso quebra os princípios da isonomia e da igualdade. Né? Então, tecnicamente, existe essa discussão no STF para ser julgada, e aí sim vai poder quebrar, não do passado, mas do futuro, a possibilidade dessas empresas. Mas, repito, essas empresas podem aplicar para elas, não pode aplicar para o adquirente nem para o encomendante. Então, tem muita gente fazendo coisa errada aí, vai ser autuado, entendeu? Pessoal, quando a gente colocou o tema ali, que era uma aula de importação por conta e ordem, encomenda e benefícios fiscais, não foi à toa. Então, hoje vocês tiveram uma oportunidade de ouro de ouvir um cara que conhece muito para passar para vocês esse conteúdo todo de qualidade. Se você ainda quer falar mais sobre, e ele está no chat aqui, está correspondendo aqui com vocês, se ainda quer falar mais, não deixe de visitar o stand da Java. Eles estão lá no nosso hall de exposições, com pessoas especializadas para atender cada um de vocês e apoiar no que for necessário. Pode passar por lá, vai lá ver tudo que a Java preparou para vocês nesse stand virtual, que está sendo muito legal. E, pessoal, chegamos ao fim. Ainda temos muita coisa hoje. Acabamos de ter o Milton Gatto, começamos o dia com a Alessandra e agora o Adilson trazendo para a gente esse conteúdo de primeira qualidade. Adilson, recadinho final, dados para contato e visita lá no seu stand, né? Visita lá nosso stand, vai ter bastante coisa legal. Vocês podem entrar em contato via site www.javatrading.com.br. Lá tem os telefones, tem os e-mails, enfim, vocês podem fazer o contato que quiser. Estamos aqui disponíveis para desenhar o melhor cenário tributário para sua importação, discutir o modelo atual, se é seguro, se não é seguro, como pode melhorar, quais são os riscos. A gente tem uma metodologia muito detalhada aqui na empresa, pela nossa veia judicial, né? Então a gente tem uma pegada judicial muito grande, assim, tem que estar muito seguro, porque no Brasil empresariar já é uma aventura. Se você deslizar numa casca de banana na área tributária, pedir para ter problema, e se for, dependendo do problema, é um problema que não machuca, aleja, você não consegue levantar. Então a gente está aqui para ajudar no que a gente puder. Muito obrigado pelo tempo e pela atenção. Obrigado, Thiago e toda a equipe pela oportunidade. Sou muito grato a isso também. Nós que somos, meu amigo, nós que somos. E você, por favor, não deixe de lá de visitar o stand. O Adilson vai estar lá com a equipe dele para atender tudo que vocês desejarem. Pode tirar dúvida, tem um chat lá no stand que vocês podem bater um papo lá com ele. Ou utilize o nosso networking. Quer falar com o Adilson direto, sem parar pelo stand? Vai lá na nossa sessão de networking, procura o Adilson lá, manda uma mensagem para ele, que ele vai estar à sua disposição. E nós continuamos aqui no nosso Comex Digital Talk. É só o segundo dia, tem muita coisa para acontecer e a próxima palestra começa agora. Vamos com a gente, pessoal. Obrigado.